Fala pessoal, voltando aqui com o nosso desenvolvimento do nosso front-end, tá? Um ponto importante aqui é que esse é o GitHub aqui desse projeto, tá? Se você tem ou está tendo alguma dúvida até aqui, dá uma olhada no código aqui, pega o trecho de código, tenta colocar para rodar ou copia, cola aí no que você está fazendo aí acompanhando os vídeos, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso código. Agora a gente vai criar aqui o nosso service, tá bom? A gente vai criar o service que vai ser responsável por se comunicar com a nossa API, tá bom? Então, vamos começar aqui a criar o nosso service. Então, aqui dentro de app, dentro da pasta service que a gente criou, a gente vai clicar aqui com o botão direito, New Service. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso service. Vou chamar esse service de produto. E aqui ele vai criar o nosso service e a gente vai começar a efetuar o desenvolvimento dele, tá? A implementação da sua lógica aqui. Ó, service criado, ele criou dois arquivos aqui, um do service e outro para que a gente faça os testes unitários aqui. A gente vai utilizar esse aqui por enquanto. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma variável aqui privada, a gente vai chamar ela de URL, e aqui a gente vai pegar a variável lá dos nossos environments que a gente acabou de colocar lá. Então, environments.url. E a gente vai fazer um complemento aqui com produto, tá? Acho que é produtos, que é o nome que é o endereço ali do nosso endpoint. Feito isso, a gente vai agora aqui no construtor, vamos adicionar aqui uma dependência, que é o nosso HTTP client, tá? Então, HTTP client, que é do módulo HTTP client module. Perfeito. Agora aqui a gente vai começar a criar os nossos métodos lá, o de buscar, o de criar um produto e o de remover um produto. Então vamos criar aqui o método chamado buscar todos. Aqui a gente vai retornar nosso this.http.get na nossa URL ali. E aqui a gente vai retornar uma lista de produto, que é aquela interface que a gente adicionou aqui dentro da pastinha model. Então, produto, e para dizer que ele é um array, que é uma lista, a gente vai colocar aqui no final dele um colchete, né? Perfeito, vamos criar agora aqui o de salvar. O de salvar ele recebe como parâmetro aqui um produto, do tipo produto. E aqui a gente vai retornar um dis.http.post na URL dis.url. E aí a gente vai colocar uma vírgula, o payload que a gente vai enviar, que é o produto. E esse post aqui, ele retorna um produto, tá? Não mais uma lista. Por último, a gente tem aqui o remover. O remover ele recebe como parâmetro aqui o ID do produto. E aqui a gente vai retornar um dis.http.delete. E aqui a gente pode estar usando a crase ou esse operador aqui para a gente concatenar as informações, tá? Aqui a gente vai colocar o dis.url barra o ID que foi passado aqui como parâmetro. Tá? Então aqui está criado o nosso service. Vamos salvar ele aqui. Pronto, a gente pode fechar já esse arquivo. A gente acabou aqui com o service. E agora a gente vai começar a criar a regra aqui, a nossa lógica do cadastro de um produto. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso app.component.ts. Aqui a gente vai excluir essa variável e a gente vai criar aqui um construtor para essa classe. E aqui a gente vai injetar como dependência dois serviços, tá? O primeiro aqui, a gente vai dar o nome de FB, que é um form build, tá? E o segundo aqui é o service que a gente acabou de criar. Então vamos chamar ele aqui de produto service do tipo produto service.
Perfeito, falta só... Errei aqui o nome private. Beleza, agora sim. E aqui agora a gente vai criar uma variável. Como a gente vai utilizar aqui o formulário reativo do Angular, a gente tem uma forma de validar ele aqui via componente TypeScript, via classe TypeScript e não mais via HTML, tá? Então aqui a gente vai criar agora a variável responsável por nosso formulário. Então vamos criar aqui uma variável chamada produtoForm. E esse produtoForm vai receber aqui o this.fb, que é desse nosso form builder. A gente vai dar aqui um group para ele. A gente vai passar aqui um objeto. Esse objeto aqui precisa conter todos os campos que a gente terá no nosso formulário. Então a gente vai ter um ID, né? A gente vai ter aqui também o nome. A gente vai ter o valor e uma descrição. Tá? Esse objeto que é passado aqui depois do nome do atributo, a gente consegue colocar aqui qual o valor inicial e também quais são as validações que a gente quer. Para o ID, a gente não quer nada, mas para o nome, a gente inicializa ele como nulo e a gente coloca aqui uma validação de obrigatório, que esse campo ele é obrigatório. Para o valor, a gente reaproveita aqui a mesma coisa e deixa aqui a descrição da mesma forma como ID, porque eles são opcionais, tá? Então aqui agora a gente vai salvar esse nosso arquivo e vamos continuar aqui com o desenvolvimento. Então vamos criar aqui um método chamado criar produto. Esse método aqui ele vai transformar os valores que estão no nosso formulário em um produto real, em uma interface chamada produto, né? Nossa interface produto aqui. Então, importar ele aqui. E aqui a gente vai dar um return, um objeto. E aqui a gente vai colocar todos os campos, né? ID, a gente vai colocar, colocar o nome, a gente vai colocar o valor e descrição. E aqui a gente vai recuperar o valor que está lá no formulário. Então, para fazer isso, a gente dá um this.nome do nosso formulário, .get, o valor do nosso formulário, né? O identificador do nosso formulário, .value. E esse processo aqui a gente vai fazer para todos. ID, a gente troca aqui por nome, por valor e descrição. Perfeito, vamos salvar aqui nosso arquivo e vamos para o próximo método. Então, salvando aqui nosso arquivo, agora a gente vai criar um novo método chamado salvar, que esse sim vai fazer a comunicação ali com o nosso serviço e salvar, criar um novo produto lá via a nossa API. Mas só para teste aqui por enquanto, a gente vai criar aqui uma constante chamada produto, que vai chamar esse nosso método de criar produto aqui. Então, this.criar produto. A gente vai utilizar esse salvar ao clicar em algum botão via interface, né? Quando o nosso formulário estiver completo, todo preenchido, a gente vai clicar nesse botão. Esse botão salvar vai emitir um evento aqui para esse nosso método e a gente vai conseguir pegar aqui o objeto produto. E aqui a gente vai dar um console.log nesse nosso produto aqui, tá? Produto. Perfeito. Então agora a gente vai lá no HTML e a gente vai começar a estruturar um pouco mais ali a nossa parte visual. Então vamos abrir aqui o nosso HTML. E aqui abaixo do nosso navbar, a gente vai começar aqui a criar o nosso formulário, tá? Então aqui nesse formulário, o que foi que a gente fez aqui, ó? A gente criou uma div com contain fluid, tá? Do Bootstrap. Criou uma div com card, criou um card body aqui e criou um card título com o nome produtos, tá?
E aí começa agora a criação do nosso formulário. Então a gente criou uma tag aqui, form. Esse nosso formulário, ele está com uma diretiva aqui do Angular chamada formGroup e passando aqui como valor aquela variável que a gente criou aqui no app component chamado produto form. Então a gente está utilizando ele aqui, injetando ele nesse nosso formulário. Adicionamos aqui um evento de submit que chama o nosso método salvar. E agora a gente começa a criar aqui todos os nossos atributos. Então a gente tem aqui o nosso primeiro, chamado nome, e aqui é extremamente importante que a gente coloque aqui o form control name com o mesmo nome que a gente definiu aqui no nosso produto form, tá? Então coloquei aqui form control name com o valor lá nome, coloquei o preço aqui com o valor preço, a gente vai trocar aqui preço para valor, tá? Então aqui a gente troca para o valor, que a gente está usando o valor aqui, ó, valor, e aqui valor. E aqui na descrição, a gente deixa como está, também adicionando aqui o form control name, descrição. A diferença aqui, descrição, a gente não está usando input, a gente está utilizando aqui um text area, tá? E aqui a gente precisa agora criar um botão, e a gente está fazendo uma lógica aqui via HTML, que se o produto form for inválido, esse nosso botão ele vai ficar desabilitado. Então, a gente utilizou aqui também um property bind aqui, do Angular, tá? Chamado disable, que a gente ele recebe um valor booleano e ele vai retornar true se o nosso formulário estiver inválido. E quando é que nosso formulário está inválido? Quando temos aqui um campo, um campo que é obrigatório e não está preenchido, que no caso é nome e o valor, tá bom? Então vamos salvar isso aqui e vamos agora dar uma olhada no navegador como está essa nossa interface, tá? Então abrindo o terminal aqui, já dei um ng server e vamos agora lá para o nosso navegador. Então se a gente abrir aqui o nosso navegador, temos agora aqui a interface aqui do nosso formulário de produtos. Se a gente clicar aqui em inspecionar, vamos subir um pouquinho mais aqui, abrir aqui o console, vamos preencher aqui alguns valores, vamos ver se o console aqui aparece. Olha, ele está dando um erro aqui, control com name descrição, tá? Vamos voltar lá e vamos ver o que foi que aconteceu por conta desse nome, desse erro aqui que está aparecendo. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Se a gente olhar aqui, ó, descrição, tá certo? Descrição aqui tá certo. E aqui é o name, né? Vou colocar aqui descrição também. Vamos atualizar, vamos ver se isso já resolve. Conferindo aqui, ó, o nosso produto form, a gente digitou ele aqui sem o S, adiciona o S e a gente volta lá para o nosso HTML que agora já vai estar resolvido. Subiu aqui a nova versão, tá? Atualizou aqui o nosso front, a gente pode colocar aqui um produto, né? Produto teste, com um valor aqui de 100 e a descrição teste também. Quando a gente clicar aqui em salvar, ó, veja só, se a gente remover aqui o produto, nosso botão já fica desabilitado porque o preço ele é obrigatório, tá? Então a gente clica aqui em salvar e ele já jogou aqui no console o nosso objeto de produto, que é o objeto que a gente vai passar para a API para que esse produto seja cadastrado com sucesso. Tá bom? Tá, então a gente vai complementar um pouco mais ali o nosso serviço de salvar para já comunicar com a nossa API para salvar esse produto ali na nossa base de dados. Então vamos voltar aqui para o nosso componente aqui e aqui a gente vai colocar no nosso método salvar uma condição, tá? Uma dupla validação, a gente já tem essa validação no front, mas a gente vai fazer uma validação aqui também, que se nosso produto for válido, a gente vai continuar aqui com as nossas lógicas. Então a gente vai copiar esse trecho de código, vai jogar ele aqui, e agora a gente vai chamar o nosso serviço de produto, passando aqui esse produto como parâmetro. Então aqui diz ponto serviço produto service ponto salvar.
E aqui a gente vai passar o produto que a gente recuperou. A gente vai dar aqui um subscribe nessa chamada aqui, tá? E aqui no subscribe a gente vai passar alguns parâmetros aqui. O primeiro é o next, que se deu tudo certo. Ele vai entrar aqui nessa função. A gente vai usar aqui o Hero Functions do JavaScript. E aqui a gente vai colocar um alerta JavaScript informando que o produto foi salvo com sucesso, né? Beleza. Agora aqui a gente vai colocar um método aqui de erro. Precisa passar aqui o parâmetro de erro. Que se ocorrer um erro nessa comunicação, ele vai gerar aqui um log para a gente de erro. E a gente vai colocar aqui, acho que aqui tá bom. A gente tem a outra possibilidade de colocar aqui um complete, tá? Que o subscribe permite, que independente se foi erro ou não, ele entraria aqui. Mas para o nosso caso aqui a gente não vai precisar dele. Então a gente termina aqui. Então aqui ele vai tentar fazer a comunicação com a nossa API. Se funcionar, ele vai cadastrar um produto e vai cair aqui dentro com um alerta, tá bom? Então aqui criamos aqui um pouco da interface do cadastro do nosso produto, tá? Agora a gente vai precisar voltar lá na nossa API para a gente conseguir rodar ela de forma local, tá? Para a gente rodar local, efetuarmos aqui os nossos testes e verificar se está tudo ok, tá bom? Então, nesse vídeo a gente finaliza aqui. Espero vocês aí na próxima aula. Forte abraço e até mais.